um amigo capaz de levantar o caído, um amigo que tem o poder de tornar os nossos sonhos em realidade. Este amigo só pode ser Jesus, o amigo que eu sempre quis. Você concorda? Cante comigo assim então, ó. Amigo que me encanta, amigo que me levanta. O que ele faz? Amigo que só ele me faz feliz. Jesus é o amigo que eu sempre quis.
Então vamos ouvir aí vocal Asaf, Jesus, o melhor amigo. Estamos aqui começando nesta manhã dos adoradores. Quando eu faço a tarde dos adoradores, quando é pela manhã dos adoradores. Pela primeira vez estamos começando no Instagram, esse projeto maravilhoso, Deus tem colocado nos nossos corações. E eu me sinto feliz de estar aqui pela primeira vez. Quero assim mandar a paz do Senhor para o pastor Michel Santiago e o Tiago Silva. Deus te abençoe grandemente. Aos irmãos que estão nos ouvindo nas 4 partes do mundo, aonde estiver chegando, nossa irmã Michele Barreto também, que agora entrou. Deus te abençoe, irmã Michele, que está na fazenda. Que Deus venha te abençoar grandemente. Vamos estar assim nesta manhã participando do culto, porque aqui não é um programa, né, irmãos? Aqui é um momento de adoração, é um culto que estamos começando através das lives, através do Instagram. Eu louvo a Deus que Deus tem levantado homens que têm esse desejo de estar se estendendo aos 4 cantos da terra. Pastor Michel Santiago tem feito esse trabalho maravilhosamente também. Fico feliz em estar vendo vidas têm sido alcançadas através da tua palavra, pastor Michel. A palavra que o Senhor tem pregado, vejo vidas sendo libertas, pessoas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, muito mais além do que antes do trabalho da itinerância, sendo mais alcançada agora, não só na Bahia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O mundo está sendo alcançado através da palavra de Deus. E assim nós nos sentimos felizes por esse trabalho. Irmãos, é tempo de estarmos falando do amor de Jesus. E nessa manhã eu quero estar assim, ler um versículo. Irmão Michel, já deixei a paz do Senhor, meu irmão. Amém. A paz do Senhor, mandei a paz do Senhor para o irmão Márcio. E Esther, também manda a paz do Senhor para Esther. Glória a Deus. Vamos aqui agora, eu quero estar lendo também para Pedro, perdão, esqueci de Pedro, que Deus abençoe assim. Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar assim, nesta manhã, abrindo, como é um culto, né? De costume a gente abre os nossos cultos lendo a palavra de Deus. E eu quero ler aqui Deus falando com Josué. Josué capítulo 1, que Deus nos diz assim. Capítulo 1, versículo 6. Vou começar do versículo 1. Glória a Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos Heteus, até o grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, e todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Glória a Deus. Eis uma promessa de Deus a Josué. Depois da morte de Moisés, quero mandar também a paz do Senhor aqui para Zaqueu. Zaqueu, Deus te abençoe grandemente. Depois da morte de Moisés, nós observamos que ele sobe ao monte, né? Ele despede do povo, mas o povo ainda tinha uma esperança que ele ia voltar. Ainda tinha uma esperança no coração do povo que Moisés voltaria. Só que ele passa lá 40 dias e ele não retorna. Mas havia uma esperança no povo que ele voltaria.
E é aonde Deus mostra, né, a terra prometida para ele, mas diz, olha, você não vai poder entrar. Então ali o Senhor o recolhe. Mas o povo que está embaixo não ficou sabendo disso. Achou que ele, como foi dos 40 dias no monte, lá há 40 anos atrás. Mas aqui era diferente, Deus estava recolhendo Moisés. E nós observamos também, quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Lourdes Santos, Deus abençoe esse grandemente serva do Senhor. E nós observamos aqui uma grande, né, irmãs, tristeza na alma daquele povo. E Josué agora enfrenta um grande problema. Porque Josué agora, ele estaria enfrentando a questão de multidões estava sob a sua responsabilidade. Imagina que dificuldade Josué não enfrenta. Mas observamos aqui a promessa de Deus sobre ele. Onde colocar a planta dos teus pés. A partir observamos que ele não desiste. Ainda que muitos não acreditassem em Josué. Mas Josué foi um homem, igreja, que ele passa todo o seu ministério ao lado de Moisés. Todo o seu ministério, nós observamos que desde o início, Josué conhecia Deus. Ele passa todo o seu ministério. Foi um dos que saíram da terra prometida, que sai do Egito, ele e Caleb. Sai da terra prometida, sai do Egito e entra na terra prometida. Que coisa linda eu vejo a vida de Josué. Nós observamos que nessa caminhada dos 40 anos, você nunca vê Josué reclamando, murmurando junto com os murmuradores. Você nunca viu Josué no meio da turma que queria derrubar Moisés. Pelo contrário, ele foi daqueles que esperou. Ele foi daqueles que esperou. Não houve em Josué, em momento nenhum, glória a Deus, em momento nenhum nós vemos em Josué o desejo de querer derrubar Moisés e de querer o poder. Em momento nenhum. Isto é importante. O desejo de servir. E Deus viu isso em Josué. Deus viu isso em Josué. Na caminhada de Josué, foi a caminhada das vitórias. Foi a caminhada de estar. Esse tempo que ele passou com Moisés, ele se preocupou em aprender. Ele se preocupou em estar aprendendo com Moisés. Esse tempo que estamos passando, nós temos que aproveitar esse tempo de aprender com Deus. Com a palavra, lendo, buscando, orando e tendo um tempo mais com Deus. Amém? Vamos ouvir mais um louvor nessa tarde, nesta manhã, estou acostumado a fazer à tarde também. E vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus. E que assim o Senhor esteja conosco. Glória a Deus. Gerson Rufino. Tem gente
de alguém. Tem outro que chora porque nunca consegue gostar de ninguém. Tem gente que chora de tanta tristeza. Tem gente que chora por não ter nada na mesa. Tem gente que chora porque já está cansado de viver de certezas. Tem gente que chora porque tinha tudo e de repente perdeu. Tem outro que chora porque não tinha nada, mas na vida venceu. Tem gente que chora de tanta alegria. Tem gente que chora por alguém que partia. Outros choram de dor, outros de solidão. Só crente que jamais chora em vão. Pois quando o crente chora, o choro dele é diferente. Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente. 7 noites de madrugada, choro de crente cria asas, vai subir no vai pra glória. Mas quando o crente chora, alguma coisa acontece. O inferno fecha as portas e o inimigo estremece. Toda vez que você chora, cada lágrima que rola tem gostinho de vitória. Só na presença de Jesus, querido. Ele é aquele que enxuga tuas lágrimas. Tem gente que chora de tanta alegria. Tem gente que chora por alguém que partia. Outros choram de dor, outros de solidão. Sou crente que jamais chora em vão. Pois quando o crente chora, o choro dele é diferente. Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente. 7 noites de madrugada, choro de crente cria raças, vai subindo vai pra glória. Mas quando o crente chora, alguma coisa acontece. O inferno fecha as portas, o inimigo estremece. Toda vez que você chora, cada lágrima que rola tem gostinho de vitória. Toda vez que você chora, cada lágrima que rola tem gostinho de vitória. Toda vez que você chora, cada lágrima que rola tem gostinho de vitória. Gerson Rufino, glória a Deus. Quando nós choramos, algo acontece no trono de Deus. Deus se move ao nosso favor. Hoje eu quero estar também assim parabenizando aos pastores, né? Ontem foi o dia do pastor, que Deus abençoe os pastores do nosso Brasil, da nossa cidade, nosso pastor presidente, pastor Otávio, os pastores da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho feito no meio da nossa sociedade. Louvo a Deus pela vida de cada pastor e aqueles que estão jubilados, que também fizeram o seu trabalho, né? Os que estão na ativa, os que já jubilaram, mas que também deixaram sua história. E eu me sinto feliz. A Bíblia diz que dá honra a quem tem honra, glória a Deus. E assim nós possamos, lembrando, né, irmãos, daqueles que fizeram, através desses também o Evangelho chegou em nossas vidas. E eu me sinto feliz de estar aqui nesta manhã, dando assim, honrando, também não só eu, mas toda a igreja do Senhor, felicitando aos nossos pastores. Deus abençoe vocês grandemente pelo trabalho que tem sido feito.
pastor Otávio, aqui em Teixeira de Freitas. Quero também parabenizar o pastor Jonas, ali da IDER, que Deus abençoe ele grandemente. Pastora Kátia. Quero também nossa pastora, nossa irmã Júlia, que Deus abençoe a nossa pastora, que tem feito esse trabalho. Esse ano não tem sido fácil para os nossos pastores, entendeu? Das igrejas batistas, da Assembleia, Presbiteriana, Maranata, não tem sido fácil, diante do que estamos passando, mas ó, vemos que tem preocupado-se em levar a palavra através das pessoas, né? Através das lives, hoje, por exemplo, vamos ter um trabalho, teremos um culto maravilhoso. Quero desde já convidar os irmãos a estarem conosco no YouTube, trazendo assim, o pastor Otávio estará nos trazendo uma palavra maravilhosa, falando sobre o Apocalipse. Semana passada foi uma palavra muito boa. Toda segunda-feira estamos assim participando, eu e minha família, louva a Deus. E temos aprendido, temos trazido, alimentando a nossa alma. Glória a Deus. E eu vejo que Deus tem levantado, irmãos. Deus não tem parado de falar. Deus tem trazido, glória a Deus, as igrejas para dentro dos nossos lares. Glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje teremos culto. Amanhã teremos o nosso círculo de oração. Não é bem sei, mas na central. Terça-feira é o culto de oração na central, mas não sei se foi ainda liberado para as igrejas. Mas eu quero deixar um conselho. Se nesse período ainda não for aberto, você não pode ir à igreja, vamos fazer algo diferente. Às 9 horas, vamos orar. Das 9 às 10, vou tirar aqui para o período. Como se você estivesse no ciclo de oração. O período de oração. Período de oração. As irmãs que é da central, nesse período das 9 às 10, ore. Você da congregação, você que é da igreja IDER, que tem o seu ciclo de oração nas quartas, ore das 9 às 10. Você do Dois Irmãos, da congregação Dois Irmãos, ore das 9 às 10. Você da congregação de onde você for, do dia que você for, tire aquele período de oração. A igreja não está aberta, os nossos templos não estão abertos, mas a tua casa pode ser a igreja. Não deixe de estar orando, não deixe de estar alimentando a tua alma na oração, clamando ao Senhor. Não deixe, igreja. Vamos estar orando, não podemos deixar fazer como Josué fez. No meio daquele deserto, tanta coisa Josué viu no deserto. Mas em momento nenhum nós observamos que Josué se desanima. Pelo contrário, estava sempre ali do lado de Moisés, vendo milagres. E para ver milagres, nós temos que estar do lado de Deus, não deixando de estar conversando com Deus, falando com Deus as nossas necessidades. Não deixe. Então, deixo aí esse. Porque o ciclo de oração é a base da igreja. E a oração é a base da nossa igreja. Nós precisamos buscar nesse período. Nós precisamos estar próximo de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe mais uma vez. Irmãos, eu estarei assim, não vou muito longe, mas quero fazer um culto rápido, mas eu vou deixar mais um louvor e depois entrar na mensagem do dia. Amém? Vamos aqui, glória a Deus. Quero ouvir, vamos ouvir assim, um louvor antigo, que eu gosto muito, mas com a letra maravilhosa, um novo som. Glória a Deus.
sentir o vazio da ilusão. O pensamento vai, diz que o mundo desabou, nem dá mais pra sonhar. Seu olhar se perde outra vez. Mas aquele que a terra faz girar, faz o homem andar por sobre o mar, faz clarear o céu, o sol te aquecer, pra degelar o amor que existe dentro de você. E se dentro do peito o coração tá disparado, é a mão de Deus trazendo amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza morra a sua paz e venha ser feliz. Não dá pra esconder a tristeza em seu olhar, a vida te feriu, essa dor não quer calar. O sol se escondeu quando o frio te abraçou, seu sonho se desfez, seu mundo desabou. Mas aquele que a terra faz girar, faz o homem andar por sobre o mar, faz clarear o céu, o sol te aquecer, pra degelar o amor que existe dentro de você. E se dentro do peito o coração tá disparado, é a mão de Deus trazendo amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza rouba a sua paz e venha ser feliz. E se dentro do peito o coração tá disparado, é a mão de Deus trazendo amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza rouba a sua paz e venha ser feliz. Novo som. Glória a Deus. Temos de ouvir esse louvor maravilhoso, mas nessa tarde eu quero meditar aqui com vocês Mateus capítulo 27. Já ouvimos uns louvores maravilhosos, já demos os avisos da igreja, da nossa igreja, mas agora quero estar assim meditando com vocês a palavra de Deus. Mateus 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simeão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Aqui fala de um homem que vinha descendo e ele encosta ali, naquela curiosidade, quem é, o que está acontecendo? O Senhor ali levando a cruz. Quem é esse cidadão que está sendo crucificado? Aquele ali, ele encosta por ali no meio da multidão.
E quando ele está por ali, Jesus carregando a cruz, frágil, não estava suportando ali, tentando. O soldado chama ele, vem cá, olha, tome a cruz, ajude ele a levar a cruz. Leve a cruz. Ele, não, porque ali a cruz era um sinal de desonra. Ninguém queria levar a cruz. O judeu não levaria uma cruz. Cruz, sinal de maldição. Era um símbolo. Então, um judeu não levaria uma cruz. E ali aparece agora o sirineu, que agora chega ali, curioso, encosta, fica por ali, e ele é levado a levar a cruz. Esse sirineu, quem é esse homem? Vou fazer uma analogia nessa manhã. Esse sirineu é eu e você, sabe, irmãos? Carregar a cruz não é fácil. A maioria não quer carregar a cruz. Carregar a cruz, muitas das vezes, o evangelho, se você não carregar a cruz, Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncia, toma sua cruz e siga. A primeira coisa, nega-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Primeira coisa, nega a você mesmo. Quando se fala de negar a sua natureza, o seu eu, eu sou bom, eu faço, o melhor aqui sou eu, a grandeza, o eu, o seu ego. Primeira coisa, você tem que deixar o seu ego. Você tem que deixar de amar o pecado. Deixar de amar aquilo que é errado e dizer que é certo. E carregar a cruz, me dá a cruz. Porque o evangelho, não existe evangelho sem cruz. Não. A primeira coisa, que quando se aceita a Jesus, o evangelho, a primeira coisa que tu toma de brinde é a cruz. Toma. É a sua. Não se entra no céu sem a cruz. Não entra. A identificação do cristão é a cruz. Não existe um evangelho só de bonanças. Eu vou pregar nessa manhã. Cura aqui. E se Deus não fizer a cura na sua vida, eu vou rasgar a Bíblia. Rasga a tua Bíblia. Tu vai rasgar, o problema é seu. O problema é seu. Irmãos, eu aprendo uma coisa. A palavra me ensina uma coisa. Que não é a minha linha de pensamento, é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que ele não pode ser curado. É a cruz dele. Quando ele é, outros não podem ser ricos. Deus vai dar a ele, Deus vai sustentar ele. Vai dar aquilo que ele precisa, vai dar uma vida a ele de paz, gozo, alegria. Mas aquela riqueza em extensão não vai ter. Por quê? Porque ele não pode ter ela. Então, muitas das vezes, quando você quer manipular a palavra de Deus, fazer do seu jeito, que todo mundo na igreja vai ser rico, que na igreja não vai ter pessoas enfermas. Vai ter. Vai ter. Cada caso na obra de Deus é um caso. É como eu já disse esses dias, eu já vi meu Deus fazer muitos milagres. Mas eu já vi situações também que o meu Deus não fez e ele não queria fazer e pronto. Testemunho de pessoas. Não, Deus não queria fazer.
Vindo para dentro da palavra de Deus, nós observamos que Paulo tinha um espinho na carne. Olha para você ver o que é a Bíblia. Mas a Bíblia é algo profundo. Paulo tinha os 9 dons espirituais. Paulo orava, Jesus curava. Paulo era um homem em que nós observamos completo no mundo espiritual. Um homem de palavra, um homem que pregava, que os reis ficavam, eu estou falando de reis, ele chegou a pregar a reis, e homens ficassem estarrecidos diante da palavra de Paulo. De homens chegar a dizer para ele, para, porque se continuar essa pregação aí, daqui a pouco eu estou me convertendo ao seu Deus. A palavra de Paulo era pura, poder puro. Mas Paulo tinha um espinho na carne. E nós observamos, ele insiste com Deus, para Deus tirar aquele espinho da carne de Paulo. E Deus disse, olha, não. A minha graça te basta. Acabou. Não me toca mais nesse assunto. A minha graça te basta. E aí? Você não vê Paulo mais falar sobre esse assunto. Paulo fala uma coisa importante. Eu subter muito, eu sei subter muito, pouco, eu subter pouco. Ele fala das várias fases da vida dele. Um homem que teve muito, mas também que teve pouco. Então nós observamos que as várias fases da vida dele. Mas se eu dizer para você que Paulo morreu rico, é uma mentira que eu não vou encontrar isso na Bíblia, nem eu nem você. Pelo contrário. Se eu dizer para você que Pedro morreu rico, mentira. Então, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Que ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Paulo decapitado. Mas uma coisa nós observamos. Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pronto, acabou. Eu te pergunto, Jesus foi um mega milionário? Não. Então a obra de Deus. Então você está querendo dizer que os crentes serão um bando de miseráveis? Não. Como eu disse, cada caso é um caso. Cada um tem sua cruz diferente uma da outra. Estou trazendo analogia no sentido de saúde, dinheiro, que a gente ouve muito hoje, nos dias de hoje. Mas cada crente tem sua cruz. E é a forma de Deus trabalhar na vida do ser humano. É a forma de Deus moldar o vaso de Deus. Tem situações, prova que você talvez esteja passando financeira ou com um filho dentro de casa. Meu Deus, tem misericórdia. Que é anos naquela luta, dificuldade. Quando chega lá na frente, Deus te dá vitória salvando o marido, salvando o filho. Eu lembro o testemunho de uma irmã, uma serva de Deus, ela contando esse testemunho na igreja um dia. Ela dizia que o marido chegava bêbado e ainda por cima, o marido chegava bêbado, trazia os amigos e ela ainda ia para a cozinha fritar carne. Olha para tu ver que situação daquela serva do Senhor. E ainda por cima, sabe o que ela fazia? Ela chegava lá e sentava no meio deles. Chegava lá, sentava,
ficava ali conversando com eles e aproveitava a circunstância e evangelizava. Então, muitos deles diziam, sua mulher é crente. Você tem uma esposa, sua mulher é crente. E ao longo desta caminhada, para a glória de Deus, hoje esse homem é um servo de Deus. E aceitou Jesus, é um servo de Deus, trabalhando na obra, glória seja dada ao nome do Senhor. Essa irmã, fugiu o nome da memória, ali da Marquês de Barbacena. Serva do Senhor. Então, irmãos, quando a gente observa, mas ela não quis pegar a cruz dela, não, botei só não, ela teve paciência. Quero mandar a paz do Senhor para Fábio, que Deus abençoe assim grandemente. Nossa irmã Tereza, que Deus abençoe grandemente. Ela teve paciência. Teve paciência. Tem coisas que a cruz, quando é nos dada, não é para nos formar pessoas revoltadas. A cruz não é para deixar você uma pessoa irada, revoltada com a vida, não. A cruz é para moldar a sua natureza. A cruz. Porque nós, quando a Bíblia diz, deixa a sua natureza, quer dizer, a natureza. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negar a natureza ruim. Deus está moldando, tirando as coisas ruins. Negando a maldade. Como se diz, a arrogância. Tem coisas que a gente fala, é o diabo. Não, tem coisa que é Deus moldando. Tem coisas que é Deus trabalhando. O momento da dificuldade do financeiro. Você sabe por que muitas das vezes Deus nos molda no sentido do lado financeiro? Porque nós temos um defeito de ser gastão. E Deus permite vir um momento da dificuldade financeira para você aprender a economizar. Porque mesmo vem um momento difícil, mas quando você é uma pessoa equilibrada, que tem suas reservas, você passa por aquela situação mais tranquilo. Mas quando a pessoa é consumidor demais, que entra o momento da dificuldade do financeiro, ele desespera, porque ele quer comprar. Ele vive compulsivo querendo comprar. Ele não sabe, ele não é uma pessoa de controle. Então, quando Deus permite isso na vida dele, Deus está moldando ele. Não, tem que te moldar desse jeito. Como? Você vai ser forte, vencedor. Moldação de Deus. E Deus nos molda. Toma a cruz. A cruz, limites, nos coloca limite, irmãos. O homem acha que ele não tem limite. Que ele pode fazer o que ele quiser. Não. Você tem limite. Você vai até onde Deus quer que você vai. O cristão, ele tem que aprender que a vida dele é dirigida por Deus. A nossa vida é direcionada por Deus. Nós vamos até onde Deus quer que vai. A cruz nos coloca o limite. A cruz nos coloca. Você não pode sair correndo. Não, agora você está com um peso nas costas e tal, não, devagarzinho, no passo, certo?
no tempo certo as coisas acontecem. Então a cruz, ela nos traz muita coisa. E sem ela, é como João Batista disse, olha, os frutos, pelos frutos o conhecereis. Gálatas 5. O ser humano, ele é conhecido, homem de Deus, mulher de Deus. Você quer conhecer a pessoa? Ah, é um homem de Deus, sim. Homem de Deus não é conhecido simplesmente por carregar uma Bíblia. Homem de Deus é conhecido pelos frutos. Pelos frutos o conhecereis. Pelos frutos conhece. Qual é os frutos? Abundância, temperança, caráter, respeito um para com o outro, respeitando os irmãos, respeitando a irmã, respeitando a família, respeitando o seu cônjuge. Isso é fruto, irmão. É onde passar as pessoas, ali vai um homem de Deus, ali é um homem que tem uma história, um homem que não está preso ao consumismo, que tem o nome, infelizmente, está atrapalhado na rua. Então, nós temos uma coisa, temos a nossa cruz. Que nessa manhã, Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Que possamos estar aqui. Pela primeira vez, estou fazendo essa live no Instagram, né? Fazendo as filmagens no Instagram. Que possa estar fazendo mais vezes. Assim que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. E fique todos na paz. Amém.